No Brasil, os casos de infartos registrados por mês mais que dobrou nos últimos 15 anos e a média mensal de internações decorrentes subiu quase 160% no mesmo período entre jovens de até 30 anos. O crescimento foi mais de 10% acima da média, segundo o levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia, com base nos dados do Ministério da Saúde. Em entrevista, o médico cardiologista Hélio Mário Zanella, ele explica que o aumento de casos de infartos eles podem estar relacionados a diversos fatores, dentre eles o sedentarismo. O infarto ele se dá por uma obstrução de uma das veias do coração, né, que a gente chama de artérias coronárias. E a gente tem observado ultimamente, realmente, depois da pandemia, aí, um aumento importante no número de pacientes jovens que começaram a apresentar quadros de morte súbita e doença coronariana precocemente. Aumentou isso, pelo menos no meu consultório, a gente tem observado bastante isso. Eu atendo aqui pacientes de toda a região, eu sou morador lá de Juína, né? O meu consultório é lá, eu venho atender aqui, e atendo de toda a região daqui, de toda a região de lá também, e tem tido bastante casos de pacientes abaixo de 60, 55 anos com quadros de síndrome coronariana. Doutor, o infarto ele tem algum sintoma, tem alguns sinais que a gente possa ficar em alerta? Então, a síndrome coronariana, dificilmente ela dá de uma forma assim isolada, como o quadro de abrir um quadro já com morte súbita, né? Porque normalmente ela apresenta algum sintoma antes. O paciente vai começando a ter dispneia, né, que é o cansaço, os esforços que antes ele fazia normalmente, depois ele não está mais conseguindo fazer e está cansando antes disso. O paciente pode desenvolver, apresentar dor do peito, pode ter náusea, pode suar frio. São sintomas assim que a gente, palpitações, são os sintomas que a gente observa mais precoces assim num quadro que a pessoa estiver sentindo. Ela tem que ficar atenta e procurar atendimento médico para ver se aquilo é realmente só uma dor de estômago ou se é alguma coisa cardiológica, aquelas palpitações são só ansiedade ou é alguma coisa cardiológica. Então, esses sintomas são sintomas de alerta que a pessoa tem que ter, e assim que tiver algum sintoma desse, procurar auxílio médico aí para investigar e ver se realmente é cardiológico ou não. Se na minha família tem casos de pessoas que já tiveram infarto, isso pode acontecer comigo? Sim, a síndrome coronariana, ela tem alguns fatores de risco, né? E os fatores de risco para a síndrome coronariana são alguns que são modificáveis e outros que não são modificáveis, que independe da gente. E um dos principais fatores não modificáveis da síndrome coronariana é você ter histórico familiar de doença coronariana na família. Então, se você tem histórico familiar de doença coronariana na família, você tem sim um risco aumentado de ter também histórico familiar, seu histórico também ser de ter doença coronariana. Outros fatores de risco que não são modificáveis são o avançar da idade, porque não tem como, né? A gente vai ficando mais velho a cada ano, né? E aí os fatores modificáveis são o sedentarismo, o tabagismo, os maus hábitos alimentares, enfim, a hipertensão, o diabetes, que você não modifica, mas você controla. Então, são fatores de risco que as pessoas vão adquirindo com o passar do tempo, que você consegue controlar. Mas tem alguns, como a hereditariedade, que esse não tem como. E de que maneira que é feito o diagnóstico e como é feito o tratamento? Bom, o diagnóstico de síndrome coronariana, primeiramente, ele se passa fazendo o eletrocardiograma quando o paciente apresenta algum sintoma e chega na urgência com uma síndrome coronariana. Agora, aquele paciente que procura o consultório com sintomas, enfim, aí a gente tem outros exames que a gente faz antes para descobrir se a pessoa tem ou não doença coronariana antes de desenvolver a síndrome coronariana, que seria o ideal que todo mundo conseguisse prevenir o infarto para não chegar já com um evento aberto, já com a isquemia feita. Então, a gente tem teste de esteira, a gente tem ecocardiograma, ecoestresse, cintilografia do miocárdio, tomografia computadorizada das coronárias, o próprio cateterismo. Então, assim, a gente tem o eletrocardiograma, como eu já falei também, a gente tem uma gama de exames cardiológicos para poder investigar uma doença coronariana. E cada exame encaixa em determinada
sintoma que o paciente está apresentando. Nem sempre vai ser direto um cateterismo, nem sempre vai ser direto uma cintilografia, nem sempre vai ser direto um ecostresse. Depende da clínica do paciente, você vai indicar um ou outro exame para investigação. É possível uma recuperação após o infarto? Com certeza. Atendo vários pacientes pós-infarto, né? Que a gente manda para tratamento, o paciente trata e volta e segue acompanhando e segue a vida normal. Fala assim, e às vezes são pacientes que a gente mora numa região que a gente não tem acesso, por exemplo, a um centro de hemodinâmica, que faz o cateterismo e põe um stent na hora e já resolve o problema do infarto agudo do paciente, né? Tanto aqui em Juara quanto na região de Juína que eu atendo, a gente não tem esse centro de hemodinâmica próximo da gente. Quando a pessoa sofre uma isquemia miocárdica, a gente tem um delta-T, que a gente chama um tempo limite para poder colocar o paciente numa mesa de hemodinâmica e fazer o implante de um stent, fazer o cateterismo e a angioplastia, caso seja indicado. E na região que a gente mora, a gente não tem esse tempo, porque as nossas distâncias aqui do Mato Grosso são sempre muito, muito grandes, né? E realmente, quando o paciente infarta lá em Juína, onde é a minha região que eu pego mais casos, a gente trata o infarto, estabiliza o paciente e depois manda ele para fazer o cateterismo, botar o stent ou fazer uma cirurgia de revascularização, enfim, seja lá qual for o tratamento indicado para cada caso, e depois ele volta e segue tratamento clínico, acompanhando. Doutor, os casos eles têm crescido de uma maneira bem preocupante. Quais são as suas orientações, os cuidados que a gente deve ter? É o de sempre, que eu acredito que a maioria das pessoas sabem, mas acabam que por comodidade não fazem, né? Que é atividade física, os cuidados alimentares, evitar fritura, evitar gordura, evitar excesso de álcool, evitar o tabagismo, ter uma vida saudável, evitar o excesso de açúcar, para quem tem pressão alta, para quem tem diabetes, controlar essas patologias, tomar a medicação correta, fazer a visita regular ao seu médico para fazer o controle adequado da pressão, o controle adequado do diabetes, colesterol, triglicerídeo, ácido úrico também devem estar todos nas metas que a gente tem pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, algumas metas que o paciente de baixo, alto, moderado, risco cardiológico tem que alcançar nos tratamentos que a gente implementa para os pacientes. E basicamente é isso, as pessoas sabem, né, que não pode comer gordura, que não pode fazer fritura, que tem que fazer atividade física, mas sempre arranja uma desculpinha para não fazer, né?